Cara, Rafa, eu fiquei muito decepcionado no sábado, tá? E não é por conta do contexto geral da temporada, não tem nenhum maluco aqui de achar que o Vasco é um absurdo o Vasco ter sido eliminado para o Atlético Mineiro, de que é um absurdo o Vasco não ter chegado à final, ou não saber enxergar que, obviamente, o Vasco estava prestes a sucumbir com a 777, e o Pedrinho teve esse trabalho todo de tomar uma decisão muito difícil, né? De conseguir recuperar o controle do Vasco entre problemas de atraso com o empresário, atraso com o atleta, problemas dentro do elenco, custos operacionais que não estavam conseguindo ser cumpridos e tudo mais. Ele teve um pouco de tempo também para organizar isso antes da janela. A janela me chateia bastante, no sentido do Vasco, obviamente, precisar contratar um zagueiro, e essa contratação não foi feita. E quando eu olho para o jogo, os 90 minutos, é onde eu fico decepcionado. Não é por tudo o que aconteceu antes, é pelos 90 minutos. Eu acho que o vascaíno, de uma forma geral, e não todos, mas eu vi muita gente tendo esse trabalho desse conformismo de que, tá bom, chegamos até aqui, tudo bem. Tá bom, fizemos uma festa maravilhosa, chegamos à semifinal da Copa do Brasil depois de 13 anos, o que é um absurdo por si só, e tá bom. E eu não consigo me conformar com isso, Rafael. Justamente pelos 90 minutos, ou melhor, vou colocar aqui, pelos 180 minutos que o Vasco fez, não só no jogo de Minas, mas também no jogo de São Januário. Eu comentei isso no SBT hoje. A gente não pode esquecer que o João Vitor foi colocado no banco de reservas no primeiro jogo por uma opção técnica. O João Vitor estava 100%, isso aqui é informação, tá? Ele estava 100% e o Rafael Paiva opta por colocar o Maicon e o Léo naquele Aquela jogo. Aquela questão do cartão amarelo, Pedrosa, você Desculpa. acha que teve? Ou não, eu acho assim, eu acho que não. Eu acho que isso pode ter pesado em algum tipo de raciocínio, mas não. Mas não dava, Ele não quis dar uma meritocracia ali de trabalho, de sequência para o Léo e para o Maicon, tá? Que é uma coisa que o pai vai falar o tempo inteiro disso. Ele fala, inclusive, que ele tem 3 jogadores de alto nível. E em várias coletivas ele fala que ele tem 3 zagueiros de alto nível. Isso mostra como a defesa do Vasco melhorou e tudo mais. Aí você vai pegar as estatísticas, são 12 partidos, o Vasco só não tomou gol em uma. As últimas 12 partidas que o Vasco fez. Então, assim, a justificativa de você não colocar o João Vitor no primeiro jogo, mesmo pelo cartão amarelo, ela é uma justificativa imaginária, porque ninguém sabe se ele ia tomar o cartão ou não. Agora, é melhor você tomar um cartão amarelo e perder um jogador ou você tomar um gol numa eliminatória? Eu tenho certeza que é melhor tomar o cartão amarelo e perder um jogador. E, infelizmente, o Léo Pelé falhou nos 2 gols lá do jogo de Minas Gerais. Eu estive lá presente, Caio também, a gente se encontrou. Ok, passou. Vida que segue. Aí a gente vem para o jogo do Juventude. O Vasco não joga absolutamente nada. Tem a desculpa de que, tá tudo bem, o Vasco acabou de vir do jogo difícil em Minas e tudo mais. O Vasco não jogou absolutamente nada e poderia ter perdido para o Juventude dentro de São Januário, não fosse o Léo Jardim. Essa era a realidade. Passam-se 10 dias, o Rafael Paiva treina uma equipe, tá? Uma equipe que ele teve tempo para poder trabalhar, até porque pouquíssimos atletas do Vasco são convocados para a seleção, apenas o Puma Rodrigues foi convocado dessa vez, se não me engano, se não me falha a memória. Ele entra com o time titular na partida contra o São Paulo, o que eu achei que ele não iria fazer. Vocês vão se lembrar que contra o Cruzeiro ele poupou, por exemplo, o time, botou metade titular e metade time misto, e vai para o jogo do Galo com o time completo na cabeça dele. Eu achei o quê? Ele não vai tirar alguns jogadores e vai deixar outros, vai fazer um revezamento. E não, ele entra com o time titular na cabeça dele. Utiliza Coutinho e Payet num jogo que, para ser muito honesto, é longe de ser favorável para eles, é fora de casa contra o São Paulo. Tá? Ele utiliza esses 2 jogadores pela primeira vez como titulares. Não dá certo, porque o Vasco toma um gol com 7 minutos, infelizmente, na falha do nosso melhor jogador, junto com o Verratti, e aquilo ali desmorona o jogo. Aí vai para sábado e o planejamento, tanto do Rafael Paiva quanto da diretoria, já começa errado, na minha humilde visão, quando se tem uma semana cheia, onde você tem um jogo contra o São Paulo na quarta-feira. Na quinta-feira o Vasco praticamente não treina, é um treino muito mais regenerativo do que qualquer outra coisa. E na sexta-feira tem treino aberto, de um time que não vencia há 7 jogos. De um time que claramente tinha problemas. De um time que tomou o gol do Lucas Moura, que tem 1,72 m, de bola aérea. De um time que toda hora cometia falhas, e há 7 jogos não apresentava um bom futebol. Tem um contexto de serem times importantes ali dentro desses 7 jogos, mas o jogo importante, que era contra o Juventude, para você respirar no Campeonato Brasileiro e pensar só na Copa do Brasil, o Vasco foi decepcionante. Aí pega o São Paulo, toma de 3. Ainda vai fazer treino aberto na sexta-feira?
Eu já discordo disso desde o início da semana. Caio acompanha o programa, já deve ter visto que eu falei sobre isso, que eu era totalmente contra o jogo, o tal do treino aberto. Ok, vai pro treino aberto, tudo bem, entra mística. Eu, particularmente, como torcedor, tento virar a chave também. Falo assim, cara, eu vou acreditar. Vou acreditar, porque a gente passou do Atlético Paranaense, passamos do Fortaleza, passamos de 3 oportunidades de pênalti, temos um grande goleiro, um placar magro dentro do São Januário não é nada impossível. E não é mesmo, tá? E não é mesmo. A gente fala muito desse time do Atlético Mineiro, que é um time poderosíssimo do meio para frente, mas o Atlético Mineiro é um time totalmente instável do meio para trás. É uma equipe que oscila a temporada inteira. Tem o Hulk, tem o Paulinho, tem o Scarpa. Isso aí é fato. Eles têm jogadores que são de um calibre maior do que o do Vasco da Gama. Agora, olhar para esse Atlético Mineiro e achar que é um bicho de 7 cabeças, gente, vocês não estão acompanhando o Campeonato Brasileiro. É o que eu pensava na cabeça. Se você olhar a tabela, o Atlético é o primeiro time acima do Vasco. Até então estava atrás do Vasco. Então, assim, é impossível ganhar do Atlético Mineiro em São Januário? É claro que não era impossível. A gente vai para o jogo, dentro dos 90 minutos. O que a gente vê é um primeiro tempo corretíssimo do Vasco, exemplar, brigando por cada bola, se dedicando, os jogadores conseguindo também, junto com a torcida, que fez uma festa absurda. A gente está falando aqui de 30, 40 mil pessoas que estiveram em São Januário, dentro e fora do estádio. Toda aquela atmosfera que mostra, inclusive, que o Vasco não é time pequeno, para ficar sendo tratado pequeno. Nenhum time que é pequeno coloca aquilo ali dentro do estádio e faz a festa que fez. Então, assim, vai para o jogo. Primeiro tempo, muito bom. Achamos um gol com o pênalti que foi ali concedido, um pênalti indiscutível. O Verratti vai lá, faz o seu 7º gol na artilharia da Copa do Brasil. A gente continua jogando bem, tem a chance com o Pumita, inclusive, que o Everson faz a defesa, vira para o segundo tempo. Pô, Rafa, o meu sentimento como torcedor, mas também como analista de futebol primeiro, o Galo sentiu o jogo aqui. O Galo estava com uma posse de bola imensa, sem conseguir ser efetivo. O Vasco está fazendo um jogo extremamente competitivo, extremamente ligado dentro da partida, e dá para fazer o segundo dentro de campo. Eu não estava pensando em pênalti não, Rafa. Pensar em pênalti eu também não. No Januário, com o jogo que o Vasco estava fazendo, eu pensava, cara, dá para continuar forçando, buscando, brigando, com a fragilidade clara que tem o Atlético Mineiro, para o Vasco poder fazer o segundo. E o que a gente viu no segundo tempo foi um time que naturalmente iria ser pressionado pelo Atlético Mineiro, porque 2-1 lá, 1-0 aqui, quanto é que tá o jogo? 0-0. O Vasco simplesmente achou que estava ganhando o jogo de 3-0. Porque a postura do time, na minha visão, foi uma postura para segurar resultado. E aí, quando eu falo que as substituições do Rafael Paiva mostram isso, é quando ele opta por deixar o Coutinho até o final do jogo. Quando ele opta por deixar o Coutinho até o final do jogo, sendo que o Coutinho correu demais no primeiro tempo. Ele, inclusive, criou pelo menos 3 chances aí para o Vasco da Gama. Uma do Emerson Rodrigues, outra do Pumita, e a do segundo tempo, se eu não me engano, que ele consegue uma para o Verratti, e o Verratti perde o gol. Naquele momento ali. Ele criou, ele fez o que ele tinha que fazer. Só que ele bateu na limitação física que ele tem. E que é normal, campo pesado, um jogador que está ainda se encontrando no seu momento físico e tudo mais. Troca. Ele não trocou. E aí ele colocou o Payet com 88 minutos de jogo. Se na cabeça do Rafael Paiva o Payet não pode jogar 20, 25 minutos e ele custa mais de 1 milhão pro Vasco, por que esse jogador tá aí? Tá? Então, aí a gente olha para o outro aspecto das substituições. Vem Ryan na esquerda. Sabe quando que o Ryan jogou bem na esquerda? Nunca. Nunca na vida dele ele jogou bem na esquerda. Nem na base ele fazia isso. Em nenhum momento ele fez isso na carreira dele. Aí não coloca ele na direita, prefere colocar o Rossi na direita, que é um jogador que não jogava desde o início de julho. Que, como a gente conversou aqui em off, se o Rossi 100% já é um jogador para lá de mediano, imagina o Rossi que não joga desde o começo de julho. Como que é esse jogador? Como que esse jogador vai ajudar em alguma coisa? Em nada. Em absolutamente nada. Então, o Vasco contra o Juventude entra com o Maxime, ele não joga mais. O Vasco contra o Atlético Mineiro no jogo mais importante do ano até então, que era o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, entra o Alex Teixeira 20 minutos e o Alex Teixeira para de receber oportunidade. Para quê? Para o Paiva começar a colocar o Rossi na direita, o Ryan na esquerda, tudo perdido. Aí ele vai, tira o Hugo Moura, que mesmo se arrastando é o melhor volante do Vasco, coloca o Esforza como primeiro volante e o Vasco perde totalmente a sua essência. Vira um time completamente intuitivo, como vem sendo esse time do Rafael Paiva. Mas assim, o meu sentimento olhando os 90 minutos é um sentimento de frustração. É um sentimento de decepção de uma equipe que poderia ter tido um desempenho melhor no segundo tempo e ter buscado o gol. Aí você olha assim, o Pedrosa está tirando isso da cabeça. Pega os números. O Vasco não chutou ao gol no segundo tempo.
Um time que se preze, que está jogando em casa, que quer buscar uma classificação contra uma equipe do Atlético Mineiro que é muito forte, mas que defensivamente está longe de ser essa fortaleza toda. E que estava longe também de fazer um jogo do que o próprio Atlético Mineiro pode, tá? Quem jogou muito no Atlético Mineiro? Paulinho, jogou de bola demais, e o Hulk achou o gol que ele achou. De resto, era um time que estava circulando bola, e não conseguia, de fato, ser efetivo. E o Vasco não conseguiu chutar uma bola no gol no segundo tempo. Então, assim, o meu sentimento hoje é de total frustração. Total frustração, por exemplo, por quê? Porque o Emerson Rodrigues é um titular absoluto do Vasco da Gama e que provavelmente ele só saiu porque ele estava lesionado. Aí você vai olhar os números também do Emerson Rodrigues nos últimos 3 jogos, de todos os quartetos ofensivos que o Vasco escalou em campo, ele foi o jogador com menos ações com bola. O jogador menos assertivo, o jogador que não finalizou, o jogador que não deu assistência, e as pessoas preferem, por exemplo, pegar o Coutinho para Cristo do que olhar que o problema do Vasco é esse jogador tão limitado ser titular do Vasco da Gama. Então, assim, existem muitas incoerências no trabalho do Rafael Paiva e que não apaga em nada o que ele fez na temporada, não apaga em nada, mas se você olhar os 180 minutos e principalmente os 90 minutos aqui em São Januário, são 90 minutos, diria 45, que são os 45 minutos finais, decepcionante. Então, a minha frustração, ela fica em relação a isso. Não porque o Vasco chegou na semifinal da Copa do Brasil com um time limitado, tudo bem. Agora, esse pensamento de conformismo e não olhar o campo e bola, não olhar o que aconteceu dentro dos 90 minutos, me desculpa, eu não consigo aceitar esse negócio, eu não consigo bater palma para esse tipo de coisa, porque eu entendo que o Rafael Paiva é um técnico que nos últimos jogos tem pregado algumas incoerências. Ou melhor, talvez seja a coerência dele de querer girar todo mundo, de girar grupo, só que eu não concordo com isso. Eu acho isso totalmente errado e o Vasco sempre vai ficar sendo lesado por esse tipo de situação. O jogador joga um jogo, aí no outro ele fica 2 meses sem jogar, aí daqui a pouco ele volta a jogar, aí no jogo mais importante do ano, o Rossi, que é um jogador que foi descartado, que o Vasco queria se livrar. Eu não tenho medo nenhum de falar isso aqui. O Vasco queria se livrar do Rossi, ele entra no jogo mais importante do ano, então me desculpa. Eu, como vascaíno, e eu, como analista, fiquei decepcionado com o segundo tempo que o Vasco fez lá em São Januário. De resto, bola para frente, faz parte.